Então, chegamos na segunda parte da linha do tempo de Higurashi. E eu tenho 2 avisos. Primeiro, se você não viu a primeira parte, o que caralhos você tá fazendo aqui? Todos os eventos que levaram ao começo de Higurashi estão na primeira parte. Então, vai assistir, por favor. Segundo aviso, a partir daqui, a linha do tempo não é bem uma linha do tempo. Confuso, eu sei. Mas, assim chegamos em 1983, perto do terceiro domingo de junho. Kent estava bem curioso e animado, pois vai participar pela primeira vez do festival de Watanagashi. A vida simples no interior realmente deixa ele feliz, mas além disso, tem o seu pequeno grupo de amigas, e tudo parece perfeito para ele. De todo o grupo, ele acaba se aproximando bem mais da Rena. Kent realmente gosta de ficar com Rena, e acaba descobrindo um hobby diferente da menina, que é explorar o lixo da cidade e tentar achar coisas diferentes, como pequenos brinquedos que são jogados fora. Ele então aceita ajudá-la, porém, no lixão, Kent acaba conhecendo Tomitaki. O homem acaba comentando sobre o esquartejamento que ocorreu na vila, e isso deixa Kent um pouco paranoico. Ele até chega a questionar um pouco as suas amigas, mas todas elas agem de uma forma tão estranha que aumenta as suspeitas do Kent sobre o incidente. Mas alguns dias se passam e finalmente chega a noite de Watanagashi. Tudo parece perfeito, porém Kent acaba reencontrando Tomitaki e acaba conhecendo a Mil. Os dois resolvem contar para Kent sobre a maldição de Oyashiro-sama, e isso aumenta bem mais a paranoia do menino. E ele também passa essa noite desejando que nenhuma das suas amigas seja afetada. No dia seguinte, ele tenta descobrir quem foi a vítima e fica feliz porque descobre que nenhuma das suas amigas foi amaldiçoada. Então, não teve nenhuma maldição naquela noite e tudo estava certo? Claro que não, porque aqui é Higurashi. O policial, Oishi Koraudo, acaba procurando o menino e conversa com ele, revelando que a vítima da maldição dessa vez foi o próprio Tomitaki. Ele foi encontrado morto no centro da cidade, com a sua garganta rasgada. E Mil desapareceu. Ele não tem nada a dizer sobre isso, só que isso acaba afetando demais a sanidade dele. Kent começa a ter certeza que as suas amigas são culpadas. Então, ele começa a ficar mais arisco e começa a tentar fugir de Rena e Mion. Ele tem certeza que as duas estão tentando eliminá-lo de qualquer jeito. E isso vai escalando, até o ponto que ele acaba atacando as duas com um taco de beisebol. A Clinic Ray chega a tentar capturar o Kent, mas o menino ele consegue fugir e até tenta pedir ajuda para o policial. Mas Kent apenas rasga a própria garganta, assim como Tomitaki. Mion, Rena e Kent foram descartados. Eu sei, não faz muito sentido. Tomitaki e Mil foram afetados pela maldição de Oyashiro-sama, só que eles que são Oyashiro-sama, foram eles que começaram essa lenda apenas para poder cometer seus crimes e ninguém questionar muito. Então, como eles poderiam ser afetados por isso? É como se o deus finalmente tivesse se revoltado contra eles. E sem contar, Kent estava contaminado, ou era Mion, ou era Rena. Bem, e com isso chegamos em junho de 1983, perto do terceiro domingo de junho. Kent estava bem curioso e animado, pois vai participar pela primeira vez do festival de Watanagashi. A vida simples no interior realmente deixa ele feliz, mas além disso, tem o seu pequeno grupo de amigas. Mion está muito feliz com seus amigos, porém sua irmã Shion voltou. E ela começa a se sentir inferior, e seus pensamentos começam a assombrá-la. Kent então conhece Tomitaki e Mil, e eles acabam comentando sobre a maldição de Oyashiro-sama que levou os pais da pequena Rika. Só que depois do festival de Watanagashi, Tomitaki é encontrado morto na estrada, e Mil desapareceu. Mion continua enlouquecendo por causa dos ciúmes e acaba atacando a sua irmã mais velha. Satoko estava apenas no lugar errado, na hora errada. E também acaba sendo vítima de Mion. Shion, Mion e Satoko foram descartadas. Eu sei, não faz muito sentido. Tomitaki e Mil foram afetados pela maldição de Oyashiro-sama, mas eles são Oyashiro-sama. Eles que eliminaram os pais da Rika e colocaram a culpa em Oyashiro-sama. Significa que o deus finalmente se voltou contra eles? E Mion estava contaminada? Ou a Shion? Bem, e com isso chegamos em junho de 1983. Perto do terceiro domingo de junho. Kent estava bem curioso e animado, pois vai participar pela primeira vez do festival de Watanagashi. A vida simples no interior realmente deixa ele feliz, mas além disso,
tem o seu pequeno grupo de amigas. Satoko é muito boa em jogos e está muito animada em passar mais um tempo com seu grupo e, claro, com a sua melhor amiga Rika. Kenti então conhece Tomitaki e Miu e eles conversam sobre um incidente que ocorreu anos atrás quando Oyashiro-sama levou os pais e a tia da pequena Satoko. Só que depois do festival de Watanagashi, Tomitaki é encontrado morto e Miu desapareceu. Kenti, Satoko e Rika foram descartados. Eu sei, não faz sentido. Tomitaki e Miu que criaram o Ashiro-sama. Como eles foram afetados pela maldição? E quem estava contaminado? A Satoko? A Rika? Ou foi o Kenti? Bem, e com isso chegamos em junho de 1983, perto do terceiro domingo de junho. Kenti estava bem curioso e animado, pois vai participar pela primeira vez do festival de Watanagashi. A vida simples no interior realmente deixa ele feliz, mas além disso, tem o seu pequeno grupo de amigas. Tomitaki é encontrado morto, o Dr. Irei também é encontrado morto e envenenado, e Miu desapareceu. Kenti e Rena são descartados. Eu sei, não faz sentido. Irei estava junto, o Tomitaki também. Como que eles foram vítimas da maldição? Bem, e com isso chegamos em junho de 1983, perto do terceiro domingo de junho. Kenti estava bem curioso e animado, pois vai participar pela primeira vez do festival de Watanagashi. Só que, depois do festival, Tomitaki desaparece. O Dr. Irei é encontrado sem vida e Miu desapareceu. Ren e Satoko foram descartadas. Rika parece um pouco entediada. E eu sei, não faz sentido. Tomitaki está no plano, como que ele foi descartado pelo Oyashiro-sama? E com isso voltamos para 1978. O detetive Akasaka está voltando para Tóquio e se questiona como uma garotinha tão fofa e pequena como a Rika pode ser tão cruel e tão rude. Bem, e com isso chegamos em junho de 1983. Os pais de Rika estão vivos e preocupados com a sua filha, que viu todos os seus amigos morrendo. Bem, e com isso chegamos em junho de 1983, 22 de junho para ser mais específica. Toda a vila de Hinamizawa está morta por causa de aliens. Na noite do dia 22 de junho de 1983, o Dr. Irei e a pequena Rika foram vítimas da maldição de Oyashiro-sama. Irei ingeriu veneno. E a morte de Rika foi um esquartejamento e que o culpado é desconhecido. Nessa noite, o pântano que ficava ao lado da vila acabou soltando um gás tóxico que acabou exterminando todo mundo, menos uma pessoa. Assim chegamos em junho de 2013. Akasaka volta para Hinamizawa e se junta com um policial, Kuraudo, para tentar entender o que aconteceu nesse dia e interrogar a única sobrevivente, Rena. Na internet, as pessoas acreditam que Hinamizawa foi vítima de aliens. A vila estava sendo usada como um tipo de experimento. E a forma que o ET Bilu encontrou de eliminar essas provas foi exterminando toda a vila. Porém, quando os dois detetives conversam com Rena, ela comenta que ela foi a última pessoa a ver Rika com vida. E ela afirma que aquela não era a sua amiga. Aquela Rika que ela encontrou no dia 22 de junho era rude, cruel, além de que tinha alguma coisa sombrio nela. Mas o que chamou a atenção de Rena foi que a Rika comentou que estava cansada daquele fragmento. E seria questão de tempo até tudo deixar de existir. Bem, e com isso chegamos em junho de 1983. Cada dia que passa, Miu sente mais raiva, porque seu projeto está sendo completamente abandonado. Seus estudos serão descartados. Assim, todos os esforços do seu avô terão sido em vão. Ela precisa provar que os seus estudos são importantes, nem que ela tenha que eliminar toda a cidade de Hinamizawa. Miu vai atrás de Rika, pois sabe que se matar ela, a cidade toda enlouquece e o plano de extermínio começa. O único porém é que Tomitaki e o Dr. Irei começam a ser meio que contra esse plano de extermínio. Então, na noite de Watanagashi, depois de Tomitaki conversar com o pequeno Kenti, Miu e Tetsuro capturam ele e injetam o soro H-173, o tornando um paciente terminal. Eles jogam o corpo de Tomitaki em qualquer lugar e ele acaba rasgando a própria garganta. Já o Dr. Irei acaba sendo envenenado por Miu, e a mulher simplesmente desaparece para os demais moradores. Ela e Tetsuro então conseguem capturar a pequena Rika e a prendem no santuário de sua família, onde Miu acaba a matando. E assim, o governo extermina toda a pequena vila com um simples gás sem cheiro e coloca toda a culpa no pântano. E mais pra frente, a internet cria a teoria de ETs.
Bem, e com isso chegamos em junho de 1983. Perto do terceiro domingo e eu sinto que eu já falei isso, mas tanto faz. O que importa é que nesse dia, Han-yu não suporta mais assistir esse ciclo sem fim. Ela não aguenta mais ver o sofrimento de Rika. Então, ela abre mão do seu lugar como observadora para se tornar um personagem ativo do jogo. Nesse ponto, já podemos dizer que a vilã de Higurashi é Mio Takano, que simplesmente enlouqueceu quando seus estudos foram deixados de lado. Mas por que os dias estão se repetindo? A resposta de tudo é a pequena e fofa Rika. Ela é descendente de Han-yu, e ela é a única humana que consegue enxergar Han-yu, o que faz as duas terem uma ligação muito forte. Rika consegue enxergar Han-yu desde o seu nascimento, mas Han-yu não se sacrificou, há muito tempo. Sim, porém ela nunca deixou de vagar pela vila, sempre protegendo seus moradores e a própria família. Essa ligação que ela tem com a Rika tá muito além do sangue, principalmente porque a menina conseguiu herdar os poderes da ancestral. Mas toda essa proteção de Han-yu acaba criando um ciclo sem fim. Rika não volta no tempo. O que aconteceu, já aconteceu. Não tem como mudar o passado. Por isso, Rika precisa achar um novo fragmento do universo para viver. Rika fica pulando de dimensão em dimensão, sempre tentando achar um lugar perfeito, onde ela sobrevive e a vila de Hinamizawa não é exterminada. Mas para fazer isso, ela precisa morrer. Às vezes acontece em um acidente, às vezes alguém a ataca e às vezes ela tem que fazer ela mesma. Assim, ela fica presa em um ciclo sem fim de dor. Ela está presa nesse ciclo sem fim até o destino ser mudado. Ou seja, o culpado precisa ser pego e Rika precisa conseguir evitar a sua morte iminente e o massacre da vila. E quando tudo isso começou, não tem como dar uma certeza, já que o mangá já começa com a Rika tendo certeza que vai reencontrar os seus amigos Kenti, Rena e Mion em algum fragmento. Ela já tem completa noção do que está acontecendo. E a gente não sabe quantas vezes isso já aconteceu naquele primeiro momento. Ela em algum momento tenta salvar os seus pais, porém ela sempre falha e ela acaba apenas aceitando que ela não vai conseguir salvá-los. Até acontece dela encontrar um fragmento em que sua mãe sobreviveu, mas ela precisa abandoná-lo, pois não consegue impedir um incidente na vila de Hinamizawa. De certa forma, é como se a Rika estivesse presa num jogo sádico do universo. Um jogo que tá com um erro gigantesco, um erro que a Rika não consegue consertar, e não importa o que ela faça. Rika é na verdade uma mulher de mais de 100 anos, que tá presa em um corpo de uma menininha fofa. A morte já é algo tão normal para ela, que a personalidade dela acabou sendo moldada por causa disso. Perto dos seus amigos, ela ainda é fofa e amável, mas quando ela tá sozinha com Han-yu, ela é agressiva, abusiva, e com o passar dos anos ela acabou adquirindo alguns vícios, como o alcoolismo. Ela, ao mesmo tempo que ama todo mundo, ela também odeia todo mundo, porque ela não suporta mais ver tudo isso acontecendo de novo e de novo e de novo. Bem, e com isso chegamos em junho de 1983. Han-yu se apresenta como uma parente da Rika e é aceita no grupo de jogos. Um detalhe curioso, nos jogos, os chifres de Han-yu chegam a ser mencionados pelos demais personagens. Porém, no mangá, não tem nenhuma menção, o que dá a entender que no mangá todo mundo enxerga Han-yu sem seus chifres. Isso afeta a história no sentido de que o pequeno grupo de amigos demora para entender quem é Han-yu, mas não afeta tanto assim a narrativa. Han-yu e Rika percebem que elas não conseguem mais jogar esse jogo sozinhas, e acabam entendendo que para continuar o jogo, elas precisam da ajuda dos demais jogadores. Bem, e com isso chegamos em junho de 1983. O detetive Akasaka volta para Hinamizawa e impede que Rika seja capturada por Tetsuro. O detetive está determinado em ajudar a menina e impedir a morte dela dessa vez. E assim, ele se junta com o policial Kuraudo e eles começam a investigar o Hospital Irei. E, eventualmente, acabam se juntando com Tomitaki e com o Dr. Irei. Os dois já pretendiam trair a Mil, pois estavam completamente contra o plano do massacre. Todos os amigos de Rika se juntam ao plano para tentar proteger Hinamizawa e a Rika. Shion foi para o hospital com Irei, onde acaba descobrindo que Satoshi ainda está vivo. Mas ele foi tão prejudicado pela doença que é mantido em um coma.
Irei promete para Xion que vai fazer de tudo para poder trazer ele de volta à vida. E assim, Satoshi foi salvo e não foi descartado dessa vez do jogo. Para o plano seguir, é preciso acionar o Baken, que é uma outra unidade militar, só que bem maior que a unidade militar que está em Hinamizawa. Só que a Miu já tinha previsto isso. Então, ela planejou que nesse dia, onde seria o massacre, toda a vila estaria sem nenhuma comunicação. E por Tomitaki e Irei não ficarem sozinhos com a Miu em nenhum momento, e Tetsuri está muito longe do hospital porque ele estava tentando capturar a Rika, Tomitaki e Irei foram salvos e não foram descartados do jogo dessa vez. Rika tem um plano de se esconder na montanha com Hanyu, porque seus amigos conhecem muito bem aquela região. E eles conseguem criar pequenas armadilhas para atrasar o Tetsuro e os seus cúmplices. Mas quem realmente acaba com os planos da Miu é Mion. A menina foi treinada desde muito cedo para sobreviver em qualquer situação de emergência. Por isso, ela já tinha meio que noção que talvez a cidade estivesse sem nenhuma comunicação e deu seu jeito de entrar em contato com a Baken. Miu se vê sozinha, toda a divisão dela, militar, foi completamente derrotada por um grupo de crianças que tinha total conhecimento da floresta, diferente deles, e sem contar Tomitaki a abandonou junto com Irei. Ela tá completamente sozinha e não conseguiu chegar a tempo para matar a Rika e assim seguir com seu plano de extermínio. Tetsuro é o primeiro a aceitar a derrota e recebe uma mensagem dos seus superiores. A única coisa que ele faz quando lê essa mensagem é entregar uma arma para Miu e explicar como a operação de Hinamizawa vai terminar. Tomitaki e Irei provavelmente vão contar tudo o que sabem. Isso vai criar um caos. Afinal, uma vila inteira foi usada como cobaia e existia um plano de extermínio. O governo não quer esse escândalo para eles, e as pessoas que investiram nisso, obviamente não querem seus nomes expostos. Por isso, toda a responsabilidade vai cair em cima da Miu. Ela será a cientista maluca que ficou completamente obcecada e começou a fazer atrocidades. Todo mundo vai ter um julgamento leviano apenas por formalidades. Afinal, a única culpada vai ser a Miu. E por isso, Tetsuro dá uma arma para ela com apenas um tiro, e ele fala que vai ser bem melhor se ela tirar a própria vida do que responder pelos seus crimes. Claro que ela não quer fazer isso porque ela não se sente culpada, então Tetsuro começa a atirar nela, só que ela consegue fugir, e assim ela acaba encontrando Hanyu e seu grupinho de amigos. Miu foi derrotada, mas ela não vai cair sozinha. Ela quer levar o máximo de gente possível com ela. Ela então aponta sua arma para o grupo, e como ela tá numa distância muito perto, não importa se ela não tem nenhuma mira. Ela tá tão perto que vai acertar qualquer um deles. Seria preciso um milagre para ela errar esse tiro, só que ela erra. E finalmente temos a resposta do que tá acontecendo no universo de Higurashi. O universo de Hinamizawa funciona como um grande jogo de Karuta, o famoso Resta 1. Você separa as cartas do baralho e distribui entre os jogadores. Você precisa juntar os pares para ganhar. Quem não tiver nenhuma carta na mão, ganha. Só que tem um pequeno detalhe. Existe uma carta a mais no jogo. Essa carta não tem um par, e os jogadores precisam passar ela para frente. O objetivo do jogo é fazer os outros perderem. Todos os pecados de Hinamizawa são essa carta. E eles vão passando de mão em mão, e aquele que termina a jornada com essa carta é o eliminado. Hanyu foi quem começou tudo isso quando aceitou todos os pecados da vila e se sacrificou. Porém, tudo desabou sobre Rika, que herdou suas habilidades. Mas se só tem uma carta ruim, logicamente, só uma pessoa pode perder a cada rodada. Como isso acaba afetando tantas pessoas como na primeira vez? Kenshi foi o eliminado, mas quem perdeu com ele foi a Rena e a Mion. Isso é porque a esperança também é punida. O objetivo do jogo é simples. Você pega a carta errada e tenta passar para frente. O importante é você não terminar com essa carta, ou você é eliminado. Mas no momento que você quer salvar alguém do seu lado, você está se colocando em risco. Porque para defender uma pessoa, você pode acabar pegando a carta errada. E você não tem certeza se essa pessoa quer te defender também. Como assim? Rena sempre gostou muito do Kenshi. Quando ela viu ele enlouquecendo, ela começou a desejar por um milagre. Ela desejou com todas as suas forças que ela fosse a vítima, que ela morresse no lugar do Kenshi.
E a Mion fez a mesma coisa. Isso acabou se repetindo diversas vezes. Sempre que alguém desejava morrer no lugar do culpado, essa pessoa também virava uma vítima, porque qual a certeza você tem de que ele também quer te proteger? Ele pode apenas pegar um taco de beisebol e acertar em você. Tanto a pessoa contaminada pelo parasita, quanto a pessoa desejando por um milagre acabam vítimas. Só que no final, quando Mil atira, todo o pequeno grupo começou a desejar por um milagre. Todos eles desejavam que o tiro não pegasse em ninguém. Na verdade, pegasse apenas em uma pessoa. Mion desejou com todas as suas forças que o tiro acertasse ela. Assim, seus amigos não iriam se machucar. Rena desejou com todas as suas forças que o tiro acertasse ela. Assim, seus amigos não iriam se machucar. Satoko fez a mesma coisa, Kenti fez a mesma coisa e Hanyu fez a mesma coisa. Porém, a Rika não fez isso. Ela desejou que o tiro não acertasse ninguém. E é aqui que todas as respostas de Higurashi aparecem. O universo começou a funcionar de uma forma diferente no momento que Hanyu deixou de ser uma simples observadora, pois assim não existe mais uma carta a mais no jogo. A carta que estava faltando foi encontrada. Hanyu e Rika são duas cartas extras. Quando Rika nasceu, o jogo teve um número ímpar. Assim, os pecados começaram a rodar de mão em mão. Sempre que alguém pegava, era eliminado. Algumas pessoas Rika conseguiu salvar, outras não. E no momento que Hanyu se torna uma jogadora, os pecados deixam de existir, porque o baralho está completo. Ninguém mais precisa ser eliminado do jogo, pois quando Hanyu e Rika estão juntas, elas criaram um jogo sem perdedores. Assim, Mil é presa e Rika finalmente consegue chegar no dia 1 de julho. Eventualmente, a Rika, quando mais velha, ela consegue usar melhor os seus poderes e assim ela começa a andar por outros fragmentos, sem ter que se sacrificar. Então, ela volta no fragmento de Mil, onde ela não perdeu os seus pais. Ela então evita o acidente, evitando que Mil vire uma órfã e assim evitando todo o ciclo de sofrimento de ter seu início. Não porque ela é muito legal e ela se importa muito com a Mil. Não, na verdade ela até tenta matar a Mil. Mas isso é porque a Rika não suporta mais viver seus dias em Hinamizawa. Ela só quer seguir em frente com a sua vida. E assim, chegamos ao final de Higurashi. Só que tem um pequeno detalhe. Rika passou 100 anos pulando de fragmento em fragmento. 100 anos vendo seus amigos sofrendo, 100 anos tirando sua própria vida, 100 anos sofrendo em silêncio enquanto era uma mulher adulta presa no corpo de uma menininha. Toda vez que ela mudava de fragmento, ela precisava abandonar uma parte dela. Isso talvez não seja algo tão ruim. Claro, se não tivesse mais ninguém andando pelo mar de fragmentos. Fetarine Augusto Aurora é uma bruxa completamente entediada que não aguenta mais ver a mesma história. A morte e a vida já perderam a graça para ela. Então, ela manda o seu gato buscar alguma coisa nova para ela. Esse gato começa a vagar pelo mar de fragmentos e ele acaba encontrando um pequeno fragmento de Rika. Um fragmento que foi projetado todos os sentimentos negativos dela. Enquanto a pequena Rika estava focada em salvar os seus amigos, essa nova versão não se importava com Hinamizawa. Ela estava apenas pulando de fragmento em fragmento. Enquanto a Rika original só tem 100 anos, essa nova versão tem mais de 1000. Isso por causa da quantidade de fragmentos que ela explorou. E assim, dias que ela viveu. Quando esse gato encontra a Rika, os dois se tornam um, e assim, Bernie Castle surge no universo. Bernie tem a mesma aparência da Rika, e todos os sentimentos negativos que ela acumulou por 100 anos, mas também tem as ambições do gato, e por isso seu sonho é se tornar uma bruxa. Só que, assim como a Rika, ela acaba presa em um erro de lógica em um jogo. Esse erro ocorre quando aparece uma contradição na história. O criador do jogo pode apenas admitir o erro ou tentar corrigi-lo. Bernie quis corrigir, e por isso ela foi condenada à tortura eterna ao lado de Lambda Delta. É quase impossível você consertar um erro de um jogo, mas as duas começam a trabalhar juntas e conseguem achar o erro, assim se libertando. Uma pequena curiosidade, Lambda Delta tem a mesma aparência da Satoko, mas também ela tem a mesma aparência de Mil quando mais nova. Ela ainda é um grande mistério para todo mundo, mas já é um fato
de que ela era uma humana que sofreu muito em vida, assim como a Mil e como a Satoko. Mas isso não é importante agora. Voltando para o jogo, todos os fragmentos contam uma história, e todos eles são pequenos tabuleiros para entreter entidades muito maiores como o Hanyu. Porém, assim que o erro é corrigido, Bernie se transforma na Bruxa dos Milagres, o que todo mundo de Hinamizawa sempre desejou. E Lambi se torna a Bruxa da Certeza. E claro, ela tá pronta para criar um novo jogo. E assim chegamos em junho de 1986, a pequena ilha de Hokishima, o lar da poderosa família Ushiromiya. Os herdeiros costumam se reunir uma vez por ano. Battler não aparece à ilha tem muito tempo, mas ele achou que já estava na hora de voltar. Só que ele começa a se questionar dessa decisão no momento em que a sua prima mais nova, Maria Ushiromiya, começa a gritar que algo terrível vai acontecer. E também começa a se questionar no momento que chega uma carta falando que todo mundo dali vai morrer. Realmente seria muito azar do Battler se essa carta fosse verdade, e se tivesse alguém nessa pequena ilha apenas esperando a chegada de todos os herdeiros para começar um novo jogo cruel, com um novo peão sendo obrigado a assistir um ciclo de sofrimento sem fim em diversos fragmentos. Mas é isso. Até!